Senhores, abrindo o áudio, né? Boa noite a todos. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Né? Meu nome é Rogério Casimiro, sou médico, eu represento o Colégio Brasileiro de Medicina de Desastres e Catástrofes. E hoje, né, nós vamos ter uma reunião bastante interessante e ela vai abordar o plano de auxílio mútuo em hospitais da cidade de Curitiba. Né? Essa foi uma surpresa assim, bastante gratificante, que isso veio de uma conversa entre mim e a professora Patrícia Sotoriva, né? E que a gente viu aí uma janela de oportunidades para nós podermos pensar isso ao nível Brasil. Né? Então, a nossa ideia de hoje, né, é fazermos uma apresentação desse plano. Né? Hoje o Brasil vive uma situação de um desastre biológico, né? Que hoje as nossas autoridades chamam de um evento de saúde pública, né, de interesse nacional, né, mas que nada mais é do que uma situação de que nós temos que contingenciarmos e racionalizarmos nossos recursos. Né? Então, nós temos hoje a fala dos nossos palestrantes, o doutor Carlos Augusto, né? Ele é engenheiro de segurança do trabalho, especialista em engenharia de produção, a professora Patrícia Sotoriva, que é professora e pesquisadora em gestão de riscos e gerenciamento de desastres da Unifaesp, e doutor em biotecnologia, mestre em química e especialista em gestão de riscos e cidades resilientes. E tem o doutor Nelson de Lima Ribeiro, que é graduado em gestão e mestre em gestão ambiental. Atualmente é o inspetor da Guarda Municipal e coordenador técnico da Posição de Defesa Civil. Além desses palestrantes, nós vamos ter os comentários aqui do professor Cadenas, né, do Dr. Michel Cadenas, que é médico especialista em medicina de emergência e gestão e o coordenador da comissão da Abramed. Né? Então, nós vamos começar a nossa apresentação e a nossa primeira fala é a professora Patrícia, né, e vamos deixá-la falar, né, e conforme nós vamos nos apresentando através do chat, a nossa dinâmica é, ao final das apresentações, dos comentários, nós abramos para os participantes para perguntas e respostas. Tá? Então, uma boa palestra a todos, uma boa reunião a todos. Muito obrigado. Então, olá, né? Boa noite a todos. Obrigado, doutor Rogério Casimiro, pelo convite, a oportunidade. Aos meus colegas Carlos Augusto, Nelson e também ao doutor Michel Cadenas, que temos um trabalho aí de longa data. E a ideia é justamente trazer um pouquinho da nossa experiência que nós temos vivenciado em Curitiba e pensando também na importância dessa capilaridade em todos os outros municípios e a forma com que isso pode ser feito, né? Não que Curitiba tenha um modelo exemplar, não é dessa forma que nós queremos colocar, ao contrário, nós temos uma visão bem crítica, inclusive, do nosso processo, e os meus colegas que estão aqui poderão depois confirmar isso da forma que nós gostaríamos, qual que é o ideal, mas nós tentamos sempre fazer a nossa parte e dar continuidade aí nesse processo que é contínuo, né? Então, ele não começou hoje, não começou com a pandemia, mas ele se estende aí por todo um processo e, nesse momento, principalmente, a gente tem que trabalhar essas questões. Nós vamos falar sobre ações de resposta integrada. A minha fala, rapidamente, é sobre governança, que é muito importante agora, né, principalmente em tempos de pandemia, que nós estamos vivendo do Covid-19. Nós sabemos, então, que o Covid-19 é um desastre, classificado pelo COBRAD, que é a classificação brasileira de desastres, como um desastre biológico, uma pandemia que está afetando o mundo todo, né, várias cidades, vários estados, enfim, nós estamos vivenciando isso no dia a dia, alguns estados com uma intensidade maior, outros ainda estamos num processo de crescimento dessa curva, mas, enfim, todos vamos passar por todas as etapas, né? E é lógico que temos a certeza que isso terá um fim, não que o Covid deixe de existir, sabemos como convivemos com H1N1, mas nós vamos descobrir meios e já estamos trabalhando em cima de questão de vacinas, mas nesse momento temos que pensar realmente de como passar por isso de uma forma a minimizar os danos e mitigar, né, esses efeitos o máximo possível. Então, dentro desse contexto,
é importante a gente lembrar que quando nós falamos de desastres, nós estamos falando aí dentro de uma década que já se fala, desde as mudanças climáticas, desde 1990, com a questão do painel intergovernamental, quando se falou da questão que os eventos climáticos extremos vão acontecer com maior frequência, maior intensidade, então nós já estamos estudando essa questão dos desastres, sejam eles de origem natural, e os desastres biológicos, eles estão classificados dentro como um desastre de origem natural, né? E aí vem se estabelecendo estratégia de Yokohama, estratégia internacional para redução de desastres, o próprio marco da ação de Hyogo foi um marco bem importante, porque estabeleceu a questão das cidades resilientes, os prefeitos, num fórum internacional, estabeleceu estratégias específicas para que os municípios se tornem cidades resilientes. Com base nisso, estabeleceu-se 10 passos, e esses passos, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas estrutura todo um processo, e nós vamos verificar que ele se alinha com o momento que nós estamos vivendo. Então, o próprio marco da ação de Hyogo, que finalizou em 2015 e teve a sua continuidade a partir do marco de Sendai, estabelece aí prioridades de ação. Então, temos metas, níveis, mas eu gosto muito de trabalhar a questão das prioridades de ação. Por quê? Porque a ação a gente precisa realmente ser mais objetivo, ter a operacionalização do processo. E o que são essas prioridades de ação que o marco de Sendai traz? Compreensão do risco, entender o que nós estamos vivendo. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com um desastre biológico. Ele traz a questão do fortalecimento da governança, e nós estamos vendo como isso é fundamental nesse momento, né, de você trabalhar a governança, estabelecendo as estratégias, o investimento na redução dos riscos. Então, nós vimos que se nós não investirmos na prevenção, a resposta, ela sempre será muito mais onerosa, em todos os sentidos. Então, isso já é previsto na prioridade de ação, você trabalhar na prevenção, no planejamento, na mitigação, para que no momento do evento, que é que seria a resposta, nós termos os danos mitigados com o menor efeito possível, né? Não que nós não tenhamos danos, mas que esses danos eles tenham o menor efeito possível, seja para a população, para o meio ambiente, inclusive pelas questões econômicas aí. E parece que a gente não aprende ainda, né? Porque mesmo tendo todas essas décadas estudando e pensando em estratégias para a redução de riscos e desastres, pensando numa preparação para o desastre, nós evidenciamos dia a dia que nós não estamos preparados. Isso é fato. Nós não estamos estruturando os gabinetes de crise, nós não nos capacitamos adequadamente para isso, então tudo está acontecendo assim de uma forma tentando se ajustar ao momento. Então, esse quarto passo de prioridade de ação, que seria a melhoria na preparação para os desastres, para ter uma resposta mais eficaz, nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. Bom, então, o que a gente entende desse processo todo? A maioria das cidades, elas estão trabalhando com foco de se tornarem cidades mais resilientes. Desde o marco de Hyogo, conforme eu comentei, as cidades se tornam signatárias da ONU e estabelecem um compromisso de se tornarem resilientes, se tornarem cidades mais seguras. No Brasil, no Paraná, eu posso dizer do Paraná, nós já temos 80% dos municípios signatários da campanha Cidades Resilientes. O Brasil, ele está em primeiro lugar com mais de 1.000 cidades em todo o país que são signatárias. Mas o fato de você ser signatário não significa que você é uma cidade resiliente, se você não tiver as ações, né? Então, a resiliência é o fato de se tornar uma cidade mais segura, né? Então, é você aumentar a capacidade da cidade justamente para quê? Para resistir, para absorver e para se recuperar de uma forma mais eficiente dos efeitos de um desastre, como nós estamos vivendo agora. Nós estamos num momento de guerra, né? É uma guerra biológica e nós precisamos, então, estar de uma forma organizada para nos prevenir que as vidas e os bens eles não sejam perdidos, né? Ou, se houverem perdas, que essas perdas elas sejam pelo fato de que nós tenhamos feito
tudo aquilo que era possível, e não simplesmente pela omissão ou porque nós não nos preparamos adequadamente. Então, se nós olharmos os 10 passos que são estabelecidos para que as cidades se tornem resilientes, nós vamos ver logo de início que o passo 1 fala sobre organização para resiliência frente aos desastres. Esse passo ele é fundamental, porque quando eu falo na organização para a resiliência, ele já traz como princípio que as instituições elas trabalhem de forma integrada. Se não tiver uma organização, então, digamos, Curitiba, ela tem um planejamento de décadas, né, que é feito, nós temos várias ações que poderíamos citar, mas o importante é que, se as secretarias, planejamento, meio ambiente, defesa social, saúde, se todas as secretarias não estiverem se conversando, nós não temos uma cidade resiliente. Tá? Então, nós já temos um comitê hoje formado da cidade para trabalhar essa questão. Curitiba já é signatária da campanha Cidades Resilientes desde 2013, né, mas nós estamos dando ainda uns passos assim, que poderíamos estar bem mais à frente do que nós estamos hoje. Né? Meus colegas vão poder falar melhor sobre isso. Mas, se nós olharmos rapidamente, só aqui daria um encontro bem interessante, né? Porque nós trazemos a parte de identificar e compreender quais são os cenários de riscos atuais e futuros. Então, como nós sabemos, nós vamos continuar convivendo com a Covid-19. Não significa que ela vai deixar de existir, né? Como nós estamos convivendo com a H1N1, porém de uma forma diferente, porque nós vamos ter um maior conhecimento. Então, nesse momento, nós sabemos que a questão do vírus ainda é uma incógnita, apesar de já ter avançado muito nos estudos, mas em ação propriamente, medicamentos, vacinas, nós ainda estamos num momento de trabalhar muito mais a prevenção de não ser infectados do que esperar para verificar como que o nosso organismo vai reagir frente a esse vírus, né? Mas se formos infectados, que tenhamos a capacidade necessária para de absorver toda essa população que necessitará de fato dos recursos, né? Então, fortalecer a capacidade financeira, tudo isso tem que ser pensado antecipadamente, né? Nesse sentido que eu digo que nós não estamos fazendo a lição de casa, né? Então, além disso, quando nós falamos da cidades resilientes, da redução dos riscos de desastres, entra a questão da diminuição da pobreza, igualdade social, os ecossistemas mais equilibrados, melhoria das políticas de saúde, educação. Por que a gente traz isso? Justamente porque faz um link com a questão do desenvolvimento sustentável. Nós temos 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que muitas cidades hoje são tituladas, inclusive tem um credenciamento da ONU como cidades sustentáveis, aplicando aí a meta 1, erradicação da pobreza. Eu dou uma ênfase aqui na meta 9, que fala sobre a indústria, inovação, infraestrutura, porque entra muito a questão do planejamento urbano, as cidades e comunidades sustentáveis, entre as cidades resilientes também, no item 11. Mas como que nós fazemos esse processo, né? E agora todos falam em cidades inteligentes, que são as Smart Cities, né? Mas será que Smart Cities seria simplesmente a gente trabalhar a questão de mais equipamentos, informatização do processo? Com certeza não. Nós temos sistemas onde as pessoas estão interagindo mais, usando energia, materiais, catalisando o desenvolvimento econômico com foco na melhoria da qualidade de vida. Mas não é simplesmente pelo uso, simplesmente da tecnologia, né? Entra a questão da governança, administração pública, o próprio planejamento urbano. A tecnologia, ela faz parte, mas ela não é o principal, ela é um instrumento utilizado para que a cidade se torne inteligente, uma smart city. A questão é ambiental, os transportes, mobilidade, então nós vamos ver as conexões internacionais, os focos na economia. Então nós temos aí 11 dimensões que tem que ser observada para que a cidade seja considerada uma cidade inteligente. E tudo isso por quê? Para favorecer e fortalecer a governança. Então, se nós pensarmos hoje
como que está o poder público? Então, pensando em Curitiba, nós temos a Defesa Civil, essa Defesa Civil hoje, ela já está integrada com a COSED, muitos municípios ainda não têm uma COSED, que é uma Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis, nós temos um grupo de engenheiros e arquitetos que trabalham ativamente para verificar as edificações, não quando ela está caindo, ou quando ela já caiu, né, já se colapsou, mas numa forma preventiva também, não só na fiscalização, mas já nos processos, quando as edificações começam a ser pensadas aqui na cidade, né, e mesmo assim nós temos muitos problemas, são apartamentos que explodem, né, quando se começa a passar impermeabilização, daí você vai mudando os impermeabilizantes para sofá. Eu acho que deve ter sido de conhecimento de muita gente que a gente não viu a gravidade que era, né, o perigo, a periculosidade, principalmente, de utilizar solventes químicos em ambientes fechados. Curitiba é um ambiente que é propício para as edificações, as casas serem mais fechadas, porque é mais frio, né, então você tende a concentrar esses vapores, enfim. Então, tem uma série de condicionantes aí, mas a Defesa Civil e o COSED já trabalham de uma forma integrada dentro das suas ações e um auxiliando o outro. Nós temos também a questão da saúde, também já está integrada para marcações de consulta, orientações. Então, tem uma série de situações pensando na parte pública que já funcionam na sua estrutura de uma forma integrada, não 100% integrada, mas já tem ações integradas. Quando nós pensamos, então, com relação à questão privada, aí entra a questão, surge o plano de auxílio dos hospitais, né, que é o plano de auxílio mútuo entre hospitais. O Carlos poderá falar melhor, eu não vou entrar tanto em detalhes no nosso processo, mas nós já temos todo um decreto estruturado do plano de auxílio mútuo entre os hospitais de Curitiba, já tem mais de 26 hospitais que estão credenciados e cadastrados. Também temos a Associação de Proteção e Defesa e Acessibilidade de Pessoa com Deficiência, APD, que está interagindo e sempre buscando ações para melhoria dentro desse processo no município, as calçadas, a acessibilidade, né? Mas se nós não tivermos essa conexão, que daí nós chamamos uma cidade inteligente, que traz a conexão, levando para a governança, e a prefeitura tem um papel fundamental nesse processo, nós vemos que a integração, ela parte de núcleos de instituições, mas ela não, de fato, é integrada. Antes mesmo de nós pensarmos, né, eu trouxe aqui um trabalho que nós fizemos, uma especialização em emergências ambientais, lá em 2007, eu e o Cadenas já trabalhamos, e o Nelson já trabalhamos há quase 20 anos juntos, né, temos várias ações aí, e a especialização em emergências ambientais, quando ninguém falava assim, na questão de redução de riscos e desastres, pelo menos no Paraná ou em Curitiba, mas nós já tínhamos essa visão de pensar de uma forma preventiva, e não só sermos reativos, sermos mais proativos. Então, o Luiz Miguel, que inclusive está na nossa sala aqui, ele é um engenheiro cartógrafo e que trabalha com a parte de geoprocessamento no município, fez parte de uma turma da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós tínhamos 30 profissionais das diversas áreas, e sob a minha orientação, nós trabalhamos o sistema de informações georreferenciadas aplicadas às emergências ambientais. Então, foi um trabalho, assim, uma pesquisa aplicada, onde eles precisaram realmente ir para campo, buscar os dados, mapear. Então, nós já tínhamos a informação das áreas que eram suscetíveis a alagamentos e inundação em Curitiba, mas nós não tínhamos nunca cruzado as informações, por exemplo, para verificar quais eram as unidades de saúde, as escolas municipais e os hospitais, por exemplo, que estavam em área de alagamento ou em área de inundação. Então, imagine que quando eu tenho pessoas que estão desalojadas, desabrigadas, a primeiro momento eu vou levar para um abrigo que normalmente são as escolas. Ótimo. E nessas escolas, ótimo, se ela está numa área de risco, o que acontece? Eu estou potencializando, né, a possibilidade de ter um acúmulo, uma aglomeração maior de pessoas em uma área que já é considerada uma área de risco, seria uma área de alagamento ou de inundação. A mesma questão com relação às unidades de saúde e hospitais. O PAN Hospitais, ele surgiu justamente de uma situação de um hospital em Curitiba,
que sofreu um processo de alagamento, e depois o que fazer com a população. Nós tínhamos o ponto de encontro, as rotas de fuga, os planos de contingência que os hospitais têm, mas e como que nós depois estruturamos? Para que hospital? Como eu verifico a central de leitos? Então, foi nesse intuito que começou a surgir, então, o plano de auxílio mútuo de hospitais de Curitiba. Mas isso a gente já tem pensado há alguns anos, vários trabalhos são feitos, o Luiz continua trabalhando aí arduamente nessas etapas. Para vocês terem uma ideia, todas as nossas árvores em Curitiba são georreferenciadas para saber exatamente o momento de corte, quando que é da próxima poda. Todo esse processo, hoje, ele está num banco de dados da prefeitura para tomada de decisão. A ideia, quando se fala desses processos, é auxiliar na tomada de decisão. E aí, dando uma sequência do nosso histórico de ação, surge, então, a questão da nossa integração, junto com o Dr. Cadenas, o Dr. Carlos Leiva, a doutora Juana Mácias, da Espanha. O doutor Carlos Leiva é fundador do SAMU Internacional, já esteve em Curitiba dando cursos no Brasil, que nós temos trabalhado. E por que eu estou trazendo aí até aqui a capa do nosso livro de atendimento de saúde a múltiplas vítimas? Porque isso é algo que nós já tratamos nos diversos cursos, a importância de estar preparados. O doutor Cadenas está agora no Porto Velho, trabalhando, esteve recentemente em Manaus, depois foi para o Maranhão, agora está em Rondônia, trabalhando justamente na estruturação de gabinete de crise. No livro a gente tem o capítulo 5 que trata especificamente sobre gabinete de crise, então nós estamos aí trabalhando esses assuntos porque é um momento, ou porque aproveitando, né, uma oportunidade. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade, sim, para chamar as pessoas com uma responsabilidade maior de uma ação e que, principalmente, na sequência, a gente dê continuidade nisso, porque não só com relação à Covid, mas nós precisamos estar preparados para outros eventos que estão acontecendo no nosso país. Então, assim, o livro, ele traz toda uma forma bem estruturada e didática, que é passo a passo, como que eu organizo o gabinete de crise, as suas relações que você tem, principalmente quando você pensa na seção de operações, como que nós pensamos nas hierarquias de funções, de responsabilidades, principalmente, seja com o aspecto da assistência médica, e nós não estamos vivendo só uma situação de emergência associada à saúde, né? Nós estamos vendo a questão da economia, nós precisamos ver a questão das operações, infraestrutura, então tem todo um outro cenário que também tem que ser envolvido dentro de um gabinete de crise que nós observamos que normalmente não estão acontecendo. Tá? Então, quais são as responsabilidades, a questão dos recursos financeiros, toda essa relação de logística, enfim, ele traz os tópicos principais e é dessa maneira, inclusive, que nós temos trabalhado em diversos municípios. O doutor Cadenas, como eu comentei, tem atuado fortemente junto aos hospitais, organizando, estruturando nos municípios os gabinetes de crise, estabelecendo os postos de comando, as discussões e, principalmente, organizando para um processo de decisão mais assertivo. Então, esse é o princípio primordial aí que nós buscamos trabalhar dentro do gabinete de crise, que o doutor Michel Cadenas vai falar com mais propriedade no final da nossa fala, né? E dentro desse cenário todo, o que nós entendemos e as nossas ações? É que não dá para trabalhar hoje mais de uma forma que a minha cidade é resiliente. Eu tenho um documento que eu não estou nem sequer fazendo uso dele. Existem fundos globais específicos com recursos destinados para a redução de riscos de desastre, que a maioria dos municípios, tenho certeza, são signatários e não sabem ou não estão fazendo uso desses recursos, porque eles teriam prioridade por já serem signatários. Esse é um ponto importante. Mas não adianta ser uma cidade simplesmente resiliente se não trabalhar a questão da sustentabilidade. Então, por isso que a gente tem um projeto sendo desenvolvido nos municípios, em vários estados brasileiros, que é o CRIS, que ele fala sobre cidades resilientes, inteligentes e sustentáveis, de uma forma integrada. Não dá para se dissociar uma coisa da outra, né? E dentro
momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde diversas ações estão acontecendo, sejam elas dos poderes públicos, das questões privadas, as redes de apoio, os aplicativos, todos eles precisam, posteriormente, ter uma continuidade, porque eles são perenes. Nós temos que estar preparados não só para esse momento, mas para outros que virão. Então, esperar o próximo evento para nos preparar. Então, esse momento é contínuo e eu preciso, sim, estar conectado e fazer essas relações diretas para que a integração, de fato, aconteça. Então, esse é um momento para nós pensarmos e realmente agirmos de forma proativa e não simplesmente reativa. E já indo para o final, eu gostaria, assim, de trazer que sozinhos, né, somos empenhados, comprometidos, e é certo que juntos somos mais fortes. Mas, além de empenhados, comprometidos e fortes, nós devemos acreditar, desejar e nos esforçar ao máximo para que sermos mais capazes ainda de fazer coisas incríveis quando estivermos juntos. Então, se nós pensarmos numa engrenagem de um relógio, nós vamos ver que cada peça ela é fundamental. Se essas peças estiverem de forma articulada, integrada, agindo de forma que a gente consiga harmonicamente ações mais assertivas, com certeza nós seremos capazes de coisas muito mais incríveis. Então, acho que é nesse intuito que a gente traz esse momento de reflexão para pensar no que nós podemos fazer, não trabalhando com os recursos que nós temos, mas principalmente como eu coloco à disposição a minha competência ou a minha capacidade de estar atuando. E com isso eu agradeço a todos, agradeço imensamente ao Dr. Rogério Casimiro, ao meu colega Herbert, que fez todo esse processo, né, de transformação aqui da nossa apresentação, e isso realmente é um time, é colocar as nossas competências para que realmente a gente consiga trazer uma coisa harmoniosa e que todos aí tenham aí os seus benefícios, né, além do conhecimento, do entendimento de todo o processo, e que ele também seja uma transição muito mais favorável e assertiva. Então, realmente, eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição. Aqui tem os nossos contatos, tanto de e-mail, do próprio Instituto. A gente tem trabalhado fortemente na área de pesquisa aplicada, e estamos trabalhando agora na construção do mestrado em gestão de riscos e desastres da Unifaesp. Muito obrigada. Professora Patrícia, nós que agradecemos aí, né? Essa introdução é bastante interessante. Eu sei que você tem essa preocupação de falar, porque o tema é bastante apaixonante mesmo, né? Passar para o próximo palestrante, né? E, mais uma vez, aí agradeço a sua participação. Né? Agora, o Dr. Carlos Augusto, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que deu certo. Bom, antes de mais nada, boa noite. Obrigado, professor Dr. Rogério Casimiro, professora Patrícia, coordenador Nelson, doutor Cadenas e todos os profissionais que estão aqui presentes nesse bate-papo. Fico muito honrado de poder estar dividindo esse espaço com esses profissionais que já são aqui bem reconhecidos na gestão de crise, não só aqui, né, no nosso cenário nacional, como internacional, junto com o professor Leiva, com o doutor Leiva. Combinamos, né, de fazer essa apresentação ou contar essa breve história do PAN Hospitais Curitiba. Essa ideia do PAN Hospitais, ela se iniciou no final do ano de 2019. A gente estava trabalhando lá no hospital, né, onde eu atuo como engenheiro de segurança, fazendo a renovação, o estudo e a atualização do nosso plano de atendimento de emergência interno. Estabelecemos lá as nossas metas, as fases de atuação, fizemos, né, o retreinamento e o treinamento de novos brigadistas, de acordo com a legislação pertinente, treinamos o nosso pessoal interno com respeito ao método e ao entendimento para a retirada dos pacientes, de acordo com o método START, que já é bastante difundido, e a gente estudou e utilizou uma adaptação desse método
para estabelecer as prioridades de retirada dos pacientes frente a uma crise, frente a uma situação que isso seja necessário. Definida a parte teórica, partimos para a parte prática dentro do hospital, para treinamento e retirada de todas as equipes operacionais, administrativas, equipes de apoio, fazendo sempre uma instrução e caminhando com essas equipes de trabalho pelos corredores, pelos setores, até os pontos de saída, até os pontos de encontro externos. Chegamos num ponto onde a dúvida maior seria: ok, tiramos todo mundo de dentro do hospital, treinamos o pessoal, os funcionários sabem sair, sabem retirar os pacientes, e vamos chegar todos na nossa área externa, no estacionamento externo. E isso nos levantou uma questão seguinte: para onde ir a partir daí? A gente tinha resolvido o problema interno. O hospital, o prédio do hospital seria evacuado, seria abandonado da maneira mais eficiente possível, e os pacientes seriam retirados dentro daquela sequência, dentro daquela ordem teoricamente estudada e pensada. E a gente precisava de um ponto de apoio externo. Essa foi a fase 3 da nossa revisão do plano de atendimento da emergência, e aí a gente começou a conversar com o coordenador Nelson, que nos recebeu de braços abertos ali na Defesa Civil da cidade de Curitiba, né? A resposta para isso, a gente já imaginava, seria a construção ou a montagem de um hospital de campanha ou uma estrutura temporária, e com o apoio do Nelson, do coordenador Nelson e da equipe dele, a gente conseguiu deixar isso mais palpável. Sim, vamos fazer essa montagem quando for necessário, né, com a comunicação efetiva entre o hospital e a Defesa Civil, e foi estabelecida uma área próxima onde seria possível a montagem dessa estrutura. Isso não seria possível, essa definição, sem a participação e todo o apoio do pessoal da Defesa Civil. Durante esse desenvolvimento das nossas conversas, tivemos a oportunidade de participar da inauguração do Centro de Inteligência de Crises de Curitiba, uma estrutura que o coordenador Nelson pode explanar melhor aqui no momento que ele for fazer a palestra dele, mas foi uma honra estar participando, né, dessa inauguração desse Centro de Inteligência. É muito moderno, isso dá uma segurança para toda a comunidade aqui que depende das ações da Defesa Civil no quesito de uma pronta ação e coordenação inteligente dessas ações e dos recursos. Iniciamos, né, as reuniões no início de outubro para estabelecimento e para sedimentação das ideias do plano de auxílio mútuo dos hospitais, tendo a nossa parte ali, o nosso mundinho resolvido. Partimos para uma outra ideia. Ok, tiramos os funcionários, tiramos os pacientes, colocamos eles na estrutura temporária externa, então temos uma situação controlada, porém, como falei agora, né, uma estrutura temporária, uma situação controlada temporariamente. Precisávamos de um passo a mais, chamamos ali de fase 4, e esse é o nascimento do plano de auxílio mútuo dos hospitais. Se eu tenho uma série de doentes, uma série de pacientes necessitando ser atendidos e a minha estrutura física já não atende mais, eu preciso fazer a distribuição desses pacientes para as outras estruturas existentes na cidade e na região metropolitana. Essa articulação toda, estamos aí, eu, Nelson e o Alípio na foto, esse é o registro da primeira reunião onde nós começamos a discutir a criação do plano de auxílio mútuo. Isso evoluiu, nós fizemos uma série de reuniões e pudemos fazer o convite aberto, né, para o lançamento oficial do plano de auxílio mútuo, e inicialmente em novembro, uma reunião prévia com os outros profissionais dos outros hospitais de Curitiba para uma assinatura de carta de intenções para a criação, ainda nesse ano de 2019, do plano de auxílio mútuo oficial. Fizemos, né, a reunião, estão aí as fotos, os registros. Sempre, uma coisa que eu posso dizer, e como testemunho
de todo esse processo é que a comunicação foi muito fácil, muito fluente entre defesa civil, entre os hospitais e entre esse grupo de profissionais de hospitais que deu base para o conjunto de instituições que participam hoje do PAN. No início, lá, tínhamos 13 hospitais listados, né, e esses 13 existentes já num grupo de WhatsApp, os profissionais de segurança e saúde ocupacional dessas instituições, nós já nos comunicávamos de alguma forma, trocando experiências, nos ajudando dentro do nosso mundinho restrito, né, via WhatsApp. E esse WhatsApp deu base e facilitou muito a nossa vida na diligência e na possibilidade de aglutinar mais hospitais no plano oficial, no plano de auxílio mútuo. Planejamos, né, antes de pensar em crise de Covid, antes de ser colocado à prova nas nossas ações, ainda na fase de planejamento, pensamos na possibilidade desse plano de auxílio mútuo de hospitais servir de apoio para outras situações, grandes crises, né? E listamos ali algumas emergências em eventos, crises ou situações de emergência em shoppings, outras catástrofes, sempre envolvendo o atendimento de um grande número de vítimas, né? Tínhamos a pretensão e a perspectiva de que esse projeto pudesse servir de auxílio e de estruturação, né, a nível nacional, e os passos seguintes, listados ali no finalzinho, seriam agregar a estrutura do PAN, que iniciou com uma coordenação de alguns profissionais, agregar a esse grupo de profissionais, os profissionais que fazem gestão de leitos nas instituições, nos hospitais, justamente para facilitar essa comunicação. Saber qual tipo de paciente vai para qual instituição e como fazer isso, né? Passo seguinte e outros passos, agregar as empresas de ambulâncias, porque os hospitais têm uma ou duas ambulâncias, quando tem, e a gente dependeria de transporte e deslocamento desses profissionais e dos pacientes. Fase de planejamento é gostoso, né? A gente eleva a perspectiva e ainda antes de sermos colocados à prova, uma perspectiva ou uma pretensão bastante grande, discutida, né, nas reuniões, seria poder trabalhar, depois que o PAN Hospitais estivesse bastante operacionalizado, já experiente, trabalhar com vistas a criar uma estrutura de apoio a situações QBRN, de atentados, né, ou situações com riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Isso antes da gente ser envolvido e colocado, né, à prova agora com o Covid. Por fim, aqui, né, em 11 de dezembro, tivemos a publicação do decreto que oficializou na cidade de Curitiba esse grupo de auxílio mútuo dos hospitais, chamado, então, o Plano de Auxílio Mútuo, PAN Hospitais. Essa aqui é o registro da cerimônia, né, oficial, temos autoridades ali, todos presentes, professora Patrícia estava lá, Herbert, Nelson também, o secretário de saúde, estávamos bastante pessoas que têm poder de decisão, e isso reforça e nos encoraja a seguir adiante com a operacionalização, com colocar em prática dessas ações. Esse decreto, então, é um decreto municipal, isso dá força para a instituição do PAN, ele tem o apoio, então, das instituições e da prefeitura. Na sequência, né, fechado o ano de 2019, nós iniciamos 2020 com a primeira reunião sendo realizada lá na Defesa Civil, onde está aquela sala de inteligência, né, de tecnologia. O coordenador Nelson nos presenteou com uma palestra muito técnica, muito gostosa da gente participar e de poder dividir as informações, os registros ali, né, todos os profissionais que participaram de uma forma muito equalitária, a gente fez quase que uma roda de conversa entre os parceiros
e isso nos dá, de novo, uma tranquilidade, uma segurança bastante grande para tocar esse projeto adiante. Estabelecemos, né, dentro de um contexto, reuniões mensais, todos os profissionais se prontificaram com suas instituições a receber mensalmente essas reuniões, sempre nesse contexto de uma palestra técnica, alguma coisa mais teórica e técnica voltada para a instrução, e depois a palavra livre para discussão desse tema. Conseguimos fazer ainda uma segunda reunião no início de março, sediada na instituição lá que eu atendo, que é o Hospital São Vicente. O coordenador Nelson novamente fez uma apresentação muito interessante e conseguimos, nessa oportunidade, fazer a instituição da diretoria desse PAN, né, a primeira diretoria para tocar o processo para frente. Todos os profissionais ali são participantes, né, e atuantes na área de saúde e segurança ocupacional das diversas instituições de Curitiba. E chegou o Covid. Nós estamos sendo colocados numa prova prática agora de atuação, mesmo sem ter imaginado isso antes como uma crise biológica. Testemunho que eu posso dar, como que o PAN funcionou dentro dessa realidade de Covid. O grupo funcionou muito como um facilitador de comunicação. Temos o WhatsApp do grupo, temos essa facilidade muito grande de estar em contato com os parceiros. Num primeiro momento da crise toda, né, houve falta de insumos para as instituições, foi uma corrida muito grande de toda a população para comprar álcool, máscaras, e isso faltou e ainda gera problemas para os hospitais. E nesse momento de falta, o PAN e a comunicação nos auxiliou a dividir os fornecedores que tinham equipamentos para entregar, né? A passar para os amigos ali, para os colegas, o contato de um e outro fornecedor que conseguiu um lote de máscaras, por exemplo, específicas, as PFF2, ou um outro fornecedor que tinha produzido ou que tinha recebido um lote de álcool em gel para fornecer para os hospitais. Além disso, né, passado esse primeiro impacto da falta de insumos e o gerenciamento, né, participativo de todos os membros ali, começamos também a trocar informações a respeito dos procedimentos que a gente alterou dentro das instituições. O tipo de sinalização, aonde que foi colocado, de que maneira foi feito o isolamento das recepções, uma barreira física, um painel de acrílico, como que as ideias práticas daquilo que foi necessário em vista de todos os decretos e publicações técnicas que foram surgindo nesse período muito recente para atendimento da crise do Covid. Dentro de tudo isso, conseguimos agregar ao grupo, né, de comunicação do PAN Hospitais muitos dos profissionais que fazem a gestão de leitos. Estamos preparados nesse sentido da facilidade de comunicação entre essas centrais de leitos para gerir as superlotações ou para gerir de uma maneira mais confortável a distribuição das vagas dentro das estruturas de Curitiba, dos hospitais de Curitiba e região. Atualmente, no grupo, né, a gente tem representantes da Defesa Civil de Curitiba, temos participando do grupo de WhatsApp e convidados sempre para as reuniões do PAN, né, do PAN Hospitais, membros da Secretaria de Saúde de Curitiba. Temos mais de 26 hospitais da região, isso somando mais de 76 profissionais de diversas atuações, seja segurança e saúde ocupacional, sejam profissionais de enfermagem, os responsáveis pela gestão de leitos, gestores, decisores, né, os presidentes, os diretores dos hospitais e outros. Nesse sentido, fica a experiência, fica aqui esse meu relato, me coloco à disposição, professora Patrícia, doutor Rogério Casimiro, e todos os participantes me colocam à disposição para dividir mais essa pouca história, mas ainda bastante rica de detalhes e colocada à prática, né, colocada em prova prática com o Covid. Agradeço de coração a oportunidade de estar dividindo o espaço aqui com esses profissionais todos e tão reconhecidos na gestão de crises, doutor Rogério. Obrigado.
Meu Carlos, nós que agradecemos aí, muito interessante a apresentação, né? Acho que isso está fazendo com que várias pessoas que estão aqui assistindo já tenham várias perguntas a serem feitas, né? Mas essa curva de aprendizado aí é fundamental, né? Até porque nós temos que começar e nada começa de uma forma organizada, né? Nós vamos aprendendo dia após dia, ajustando, revendo os processos. É perfeito, né? Agradeço. Exatamente. Aí, acho que foi bem feliz aí a sua apresentação. Obrigado. Obrigado. O doutor Nelson, né, Valeu, que vai Carlos. agora fazer, né, que vai fazer a apresentação agora da parte da Defesa Civil, né? Isso. Acredito que estão me ouvindo. Quero agradecer ao doutor Casimiro, a professora Patrícia Sotoriva, o Herbert, que está auxiliando aí na passagem das apresentações. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho nosso da Defesa Civil, que também está incluído esse grande trabalho feito em parceria com os hospitais da cidade, e principalmente pela iniciativa do Carlos em nos procurar, que é o PAN dos hospitais. Mas até agora, todos que passaram brilhantemente falando nas apresentações, eles falaram uma palavrinha mágica: gestão integrada. A gestão integrada, ela é que norteia todo o trabalho da Defesa Civil. Como eu digo, eu como coordenador da Defesa Civil aqui de Curitiba, eu sempre falo, eu não consigo fazer nada sozinho, né? Eu preciso que todos me auxiliem, poder público, municipal, estadual, federal, empresários, a iniciativa privada, aqui, assim como os hospitais e a própria comunidade, né? Aí está a palavra-chave, a gestão integrada. Então, a gente trabalha muito na construção da resiliência da cidade de Curitiba, visando aí também a adaptação à mudança climática, que hoje é uma necessidade. Como a professora Patrícia mesmo comentou, hoje a gente tem que ser, a cidade tem que ser resiliente, inteligente, mas sustentável também, né? Então, é necessário que cada um tenha noção dos riscos que está presente na cidade para que possa também se adaptar a esses riscos ou mesmo criar ações para que possa fazer o enfrentamento às situações. Bom, em relação à adaptação, é importante salientarmos que Curitiba, ela já tem na própria ordenamento urbano, ela já foca essa questão da adaptação, mesmo antes de se falar na questão de mudança climática. Temos aí o exemplo do nosso Parque Barigui, que foi criado em 72, e ele tinha essa grande estrutura azul, né, aquele lago, que é para realmente poder captar a água da chuva e fazer uma espécie de área de contenção. Então, esse local, além de ele poder fazer essa área de contenção, ele também é um parque maravilhoso da cidade que é utilizado pelas pessoas. Às vezes, algumas pessoas perguntam, olha, choveu em determinado momento e o Parque Barigui foi inundado, foi alagado, mas ele foi feito para isso mesmo. Além de servir para essa grande estrutura verde para que possa brilhantar aí as pessoas, para que possa se utilizar como uma grande área de lazer, ele também serve para conter essas águas da chuva. Seguindo adiante, então, a Defesa Civil, ela trabalha nesse enfoque da resiliência, que é o quê? Preparar a comunidade. A comunidade, ela tem que estar ciente dos riscos que estão presentes na cidade, para que ela possa, sim, ter uma postura preventiva, e assim possa se adaptar ou mesmo mitigar ou mesmo eliminar os riscos que estão presentes. Um exemplo bem simples, na casa das pessoas, a gente sempre está fazendo palestras e focando esse detalhe. Se na minha casa eu tenho um tapete que eu já caí, escorreguei nesse tapete, eu tenho que tirá-lo, ou então prepará-lo para que ele não possa mais escorregar e eu assim ter um acidente em casa. Mas eu só vou saber fazer isso se eu sofri o acidente, ou seja, eu aprendi pela dor, ou se alguém me informou, olha, cuidado com esse tapete, vamos prepará-lo melhor para que você não sofra um acidente. E é essa questão que a Defesa Civil trabalha firmemente.
é sensibilizar as pessoas para que ela torne o ambiente seguro diante de qualquer evento adverso. É a nossa gestão integrada, que nós fazemos através de várias entidades, públicas e privadas. Dentro da prefeitura, nós temos o grupo de atividades fundamentais, por exemplo, que são todos os secretários municipais, fazem parte desse grupo e periodicamente se reúnem conosco, ou seja, com a Defesa Civil, para tratar de assuntos pertinentes às ações que são necessárias dentro da cidade. Além dos secretários, nós temos várias entidades públicas e várias entidades privadas, e agora o nosso PAN Hospitais, que também vai começar a integrar esse grupo de atividades fundamentais. A cidade de Curitiba é dividida em 10 administrações regionais, e cada administração regional que tem sob sua responsabilidade vários bairros da cidade, esse administrador regional que cuida dessa administração regional também é um subsecretário municipal de Defesa Civil. E ele tem para auxiliá-lo as comissões especiais, por exemplo, segurança, guarda municipal, abrigos, depósitos ativos, a FAS e a Secretaria de Educação, alimentação para os desabrigados, faz parte da Secretaria de Abastecimento. Ou seja, cada secretaria tem o seu papel também regionalmente, dentro da cidade de Curitiba. Então, nós temos a Defesa Civil, de certa forma, descentralizada em toda a nossa cidade. Além disso, nós fazemos um trabalho muito forte também com a região metropolitana, integrando as defesas civis da região metropolitana. Normalmente, nós fazemos também, periodicamente, reuniões com as defesas civis da região metropolitana, com seus coordenadores municipais, para tratar de assuntos que são comuns a todos nós. Se uma obra for realizada, por exemplo, em Araucária, pode beneficiar a Araucária, mas pode prejudicar Curitiba, ou vice-versa. Então é importante que nós nos integremos também com as defesas civis da região metropolitana. E isso nos traz um benefício bastante grande. Nós realizamos esse encontro, como eu falei anteriormente, periodicamente. Esse é um exemplo que foi feito em 2019, um encontro grande aqui em Curitiba, lá no Parque Barigui, onde também chamamos os nossos núcleos comunitários, ou seja, os moradores daquelas áreas de risco, ou como nós chamamos aqui, as áreas de atenção, os nossos voluntários, e tratamos de vários assuntos, mas principalmente para que aumente-se a percepção de risco das pessoas e também haja integração de ações. Seguindo, então, o trabalho da Defesa Civil, nessa questão de cidade resiliente, hoje Curitiba, ela é signatária do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, no programa Construindo Cidades Resilientes. Então, isso nos possibilita, inclusive, realizar projetos que possam ter possibilidade de captação de recursos para a cidade. Estamos em fase na cidade agora de normatização do nosso plano setorial. E olha, uma novidade que em Curitiba acontece é que é a primeira vez que estamos instituindo um plano setorial de resiliência, proteção e defesa civil. Não se tinha anteriormente. E a partir de 2019, que começou esse trabalho, conseguimos sensibilizar a prefeitura de ter um plano específico para isso. E esse plano setorial, inclusive, ele vai ser o plano local de resiliente, que vai servir de base para a ONU, ou seja, para a campanha Cidades Resilientes. Colocamos como metas prioritárias nesse plano, primeiro, que os moradores de Curitiba, a população, ela tem que ter a compreensão do risco de desastres. Só assim ela pode se aperceber e tomar as ações devidamente qualificadas. Fortalecimento da governança do risco de desastres,
É importante que todos os servidores saibam o seu papel, estejam capacitados para fazer enfrentamento a qualquer desastre. Investimento também na redução do risco de desastre. É importante que a prefeitura invista na Defesa Civil, invista na Secretaria de Obras, invista em todas aquelas secretarias que vão trazer uma resiliência maior para a cidade. Melhoria na preparação para os desastres, dando uma resposta eficaz. Por isso que o Carlos comentou lá do nosso Centro Municipal de Gerenciamento do Risco de Desastres, que ele tem essa ideia de a gente poder fazer o enfrentamento de qualquer incidente. A palavra reconstruir melhor, se uma situação acontece, temos que trabalhar naquela para que não aconteça mais, reconstruir melhor aquela situação. E a definição de ações e processos para adaptação aos impactos de eventos em decorrência da mudança do clima. E agora, de repente, a gente pode até incluir mais uma meta em virtude do Covid-19, que era algo que na época não tínhamos, mas está afetando todo o planeta, e é importante que a gente também mire essa situação. Para que as pessoas tenham uma percepção maior dos riscos, é necessário que elas sejam orientadas, é necessário que elas sejam capacitadas. Esse é um grande trabalho que nós, a Defesa Civil, fazemos, criando os núcleos comunitários de proteção da Defesa Civil, capacitando os servidores. Então, só em 2019, aqui o número está defasado, foram mais de 4.000 pessoas capacitadas pela nossa Defesa Civil e também a orientação dos nossos núcleos comunitários. Temos na cidade de Curitiba já desenvolvido o nosso plano de contingência. Cada administração regional daquelas que eu comentei tem um plano de contingência. Esse plano de contingência tem lá o cadastro de áreas, as ações que são realizadas e deverão ser realizadas baseadas no sistema de comando de incidentes. Os recursos disponíveis, toda a estrutura disponível para que possa fazer o enfrentamento de qualquer desastre. E todos os anos nós capacitamos os administradores regionais e sua equipe, e também são atualizados os planos de contingência. Alertas das condições meteorológicas, isso acontece sempre que o CIMEPAR nos manda, a Defesa Civil Estadual nos manda que poderá haver uma tempestade, uma chuva, por exemplo, um pouco mais forte, e esses alertas, além de ir para o telefone das pessoas via SMS, também nós disparamos para os nossos grupos de WhatsApp e para toda a estrutura da prefeitura. Já temos, desde 2005, o plano de auxílio mútuo das empresas da SIC. Nós temos aqui uma região de Curitiba chamada Cidade Industrial de Curitiba, onde as empresas se estabeleceram anos atrás, e nós organizamos essas empresas para que uma brigada de emergência possa auxiliar a outra se houver um incidente. Está nesse plano, além das empresas, o Corpo de Bombeiro, também toda a estrutura da prefeitura participa desse plano. E é praticamente dessa ideia do PANSIC que surgiu o plano de auxílio mútuo dos hospitais, que brilhantemente o Carlos explanou, então não vou voltar a falar, porque o Carlos explicou direitinho como é que é a ideia do nosso plano de auxílio mútuo dos hospitais. Um outro projeto, na verdade, que se tornou programa dentro da cidade de Curitiba, que é bastante elogiado, recebeu vários prêmios, é o programa Defesa Civil na Educação, Conhecer para Prevenir. Nós fazemos dentro das escolas municipais os nossos planos de emergência, ensinamos os professores, educadores, funcionários, noções de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, plano de emergência, como sair do local de forma segura, o plano de abandono, eles fazem lá todo o roteiro, a sinalização para sair de forma correta, e são feitos simulados com as crianças das creches, das escolas, para que elas possam aprender a sair de forma correta diante de qualquer emergência dentro das unidades escolares. Toda a rede municipal de ensino está já atendida, e agora estamos indo para a unidade particular. E dentro do nosso CPP, que é o Projeto Defesa Civil na Escola, também tem o Defesa Civil no Lar, que são palestras que nós fazemos aos pais
principalmente a prevenção aos acidentes domésticos. Só para que vocês tenham uma ideia, aumentou praticamente em 30% nessa pandemia os acidentes domésticos. Por quê? As pessoas estão ficando mais em casa e elas estão se envolvendo muito em acidentes domésticos. Por isso que é importante orientar e capacitar essas pessoas para que elas possam também manter o seu ambiente seguro, tomando às vezes simples ações de desligar o gás no momento certo, né? Ou não manter as crianças dentro da cozinha durante o cozimento dos alimentos. Fazemos também, em conjunto com a COSED, que é a nossa Coordenadoria de Segurança e Edificações Imóveis, que são aqueles engenheiros que a professora Patrícia comentou, preparados para fiscalizar as edificações imóveis, ou seja, as patologias na construção. Então, a gente faz em conjunto as fiscalizações das áreas e dessas edificações, prevenindo situações que possam acarretar em desabamentos ou mesmo toda a destruição do patrimônio. Um outro importante fator também é que todas as cidades elas têm o trânsito constante de diversos produtos perigosos, e alguns desses produtos, inclusive, eles, como os produtos biológicos, como os produtos inflamáveis, combustíveis, eles têm, caso não seja devidamente cuidado, eles têm uma capacidade muito grande de causar acidentes, causar desastres. Para tanto, nós fiscalizamos constantemente esses produtos. Por consequência daquela explosão que teve no edifício, onde uma criança acabou morrendo o ano passado em Curitiba por conta de um impermeabilizante no móvel, o prefeito criou um decreto para que a Defesa Civil também fiscalizasse as empresas que trabalham com esse produto. Nós também estamos fazendo todo um trabalho para que haja uma grande fiscalização integrada em todas as empresas que trabalham com esse produto e com outros também. Por isso que é importante uma gestão adequada do risco, uma gestão integrada do risco. Não é de hoje que Curitiba sofre também em virtude de incidentes ocasionados pela força da natureza. Temos aí a foto de 64 já em Curitiba. Todos os anos acontece uma situação ou outra. Isso a gente vê por conta das mudanças climáticas, e é importante que estejamos preparados. E o foco da Defesa Civil é preparar os funcionários e a população. Hoje o nosso telefone 199, para que se atenda às emergências, está à disposição da população 24 horas por dia. Qualquer pessoa que se envolva ou que saiba de um acidente, de uma emergência, ou mesmo quer fazer uma denúncia, ele tem à disposição esse telefone 199 e imediatamente será atendida por um agente da Defesa Civil, e se for o caso, uma equipe irá até o local. Criamos também, em 2018, com uma forma inovadora, não existe no Brasil, uma rede municipal de emergência de radioamadores. Criamos em 2018. Existia a rede nacional, uma rede estadual, mas rede municipal não existia. Ou seja, cada administração regional daquela que eu comentei, hoje tem um radioamador que está ligado àquela administração regional, para que, se tiver uma emergência e toda a comunicação seja afetada, um radioamador pode ter certeza que ele vai facilitar a comunicação e vai ajudar a comunicação diante do desastre. A importância da Defesa Civil também foi visto aqui pelo nosso prefeito municipal, Rafael Greca, pelos nossos vereadores. Tivemos em 2019 um aporte bastante grande de recursos, que foi, no meu conhecimento, um dos maiores aportes, que foi possível adquirir vários materiais, viaturas para a Defesa Civil, e também a compra de equipamentos para a criação do nosso Centro Municipal de Gerenciamento de Risco de Desastres, que é o nosso grande centro de inteligência que o Carlos comentou. Nós temos um monitoramento das condições de tempo, nós temos um monitoramento da cidade através das câmeras, que são mais de 1000 câmeras existentes na cidade de Curitiba.
Nós temos equipamentos de última geração, de ponta, para que possa dar condições para que tenhamos o aporte, o suporte às equipes que estão a campo resolvendo as situações. Ou mesmo tenhamos condições de ter um banco de dados adequado para que a prefeitura possa desenvolver políticas específicas para a proteção e defesa civil. Quero agradecer a oportunidade que tivemos de falar rapidamente sobre a Defesa Civil de Curitiba. Existe também agora a possibilidade de criarmos o plano de auxílio mútuo dos shopping centers de Curitiba. É uma outra demanda que chegou até nós. Após a Covid-19, de repente a gente já consiga fazer esse plano também dos shopping centers. Muito obrigado, estou à disposição. Doutor Nelson Ribeiro, obrigado aí pela apresentação, né, esclarecedora também do ponto de vista de defesa civil, né, as atribuições, né, e como também ela é fundamental a participação da defesa civil na questão do plano de auxílio mútuo dos hospitais, né. Muito obrigado aí. Eu vou passar a palavra ao doutor Michel Cadenas, né, que ele vai dar uma visão médica aí de todo esse contexto aí, e a seguir eu passo a fala para a doutora Lúcia também, que vai contribuir aí com observações, e a seguir eu peço a todas as pessoas que estejam presentes na sala, que queiram fazer perguntas e tirar dúvidas, a nossa sugestão, uma sugestão que a doutora Patrícia faz, é colocar no nosso chat, né, a quem endereça a pergunta e qual a pergunta. E nós vamos fazer a leitura e passamos para o palestrante fazer os comentários. Obrigado. Muito bem, obrigado, doutor Casimiro, pela oportunidade de estar compondo esse grupo de palestrantes que vem falando aqui para esse público seleto de tomadores de decisão. Patrícia, obrigado pelo convite. Carlos, parabéns pela explanação. Nelson, obrigado pelas contribuições aí. Bom, o que eu queria sinalizar sobre o evento que nós estamos vivendo agora, e eu tenho vivido muito intensamente as atividades de preparação para o enfrentamento da grande onda que se aproxima do Covid-19, é que os 3 palestrantes que me antecederam falaram de forma brilhante o ponto central disso tudo. A grande arma que a gente tem para o enfrentamento de qualquer situação de crise, e crise a gente não pode esquecer que é a desproporção trágica entre necessidades e recursos. Então, a palavra-chave para o enfrentamento de crise, eu entendo, professor Nelson, professora Patrícia, que é o diálogo. O diálogo precisa ser amplificado. E, em geral, as pessoas não se antecedem a dialogar antes que o evento danoso aconteça. E eu acho que o grande desafio que nós estamos tendo nesse momento é fazer com que as pessoas percebam que nós estamos sendo avisados com 10 ou 15 dias de antecedência que virá uma onda muito grande de pacientes e que muito provavelmente o sistema vai colapsar. E a gente enfrenta uma resistência muito grande das pessoas entenderem que essa onda está próxima e que nós estamos ganhando tempo ao fazer o isolamento social para que justamente a gente amplifique o diálogo e melhore a capacidade assistencial instalada para dar conta minimamente de suprir as grandes demandas que surgirão assim que a infectividade tomar conta de um grande número de pessoas. Quando a gente pensa em aprimorar o diálogo, uma das grandes ferramentas possíveis para fazer essa ampliação do diálogo, a gente tem o gabinete de crise. Então, vamos lembrar da definição que o gabinete de crise é uma estrutura temporária que tem 3 funções: análise, decisão e controle. É para isso que serve o gabinete de crise. E o gabinete de crise deve ser composto por pessoas que vão fazer uma interface para a resolução do problema e para o enfrentamento. E o que eu tenho estimulado muito é que a estruturação do gabinete de crise é o pontapé inicial ou é a ferramenta inicial para o estímulo do debate ou para a abertura do diálogo. E como bem disse a Patrícia na palestra, na exposição que ela fez, nós precisamos fortalecer a governança
e ela coloca aqui a governança possibilitando a articulação interinstitucional. No momento de crise, a gente tentar fortalecer a governança é uma grande falha. A governança deveria ser estabelecida no momento que o Nelson propõe, por exemplo, na sua apresentação nas ações de defesa civil, que antecedem ao evento danoso, e que o Carlos tem estruturado na aproximação de diálogo no plano de auxílio mútuo, que é antecipar um problema que pode acontecer, para que na hora que esse problema aconteça, a gente tenha uma capacidade de resolução maior do que estando no momento agudo. Seria algo como a gente poder, de alguma maneira, ter avisado o pessoal em 2011 lá no Haiti, que em 10 dias eles teriam um terremoto e que eles poderiam ter se estruturado melhor para não estar sofrendo, como vem sofrendo há mais de 8 anos, as consequências da falta de preparação. O que mais assusta no enfrentamento do Covid não é quando o Uber, nas viagens que eu tenho feito pelo Brasil, me diz que ele não acredita que vem a onda. O que me assusta muito é quando um governante me diz que ele não acredita que a onda venha, ou que um profissional de saúde diz que a onda venha. A gente está vendo que não poupou Itália, não poupou França, não poupou Espanha, não poupou os Estados Unidos e não poupará o Brasil. Acabei de ver o anúncio aqui das mortes de ontem para hoje, foram 610 mortes. Antes de ontem foram 600 mortes. E ainda tem lideranças que são responsáveis por instituir as ações de resposta que ainda não acreditam que nós vamos passar por dias muito difíceis em breve. O gabinete de crise, portanto, é a ferramenta que hoje ela tem uma capacidade de implementação rápida, ela tem uma possibilidade de ampliar e aproximar os tomadores de decisão para o diálogo, para canalizar energias para a tomada de decisão. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando dessa conversa. Sem dúvida, neste momento, no cenário de Covid-19, as ações de enfrentamento, elas são urgentes. A formação dos gabinetes de crise hospitalares com os planos de resposta hospitalares, bem como os planos de resposta estaduais e municipais, eles precisam ser amplificados e já passou da hora das instituições perceberem que esta não é uma emergência intra-hospitalar, essa é uma emergência extra-hospitalar e que vai afetar múltiplas faces da sociedade e que precisamos criar gabinetes de crise interinstitucionais. A saúde não dará conta de resolver o problema que está muito próximo a vir e já tem cidades e estados que estão sofrendo gravemente. Obrigado, doutor Rogério Casimiro, pela oportunidade, doutora Patrícia, Nelson, Carlos e todos que estão nos ouvindo, e eu fico à disposição se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que eu possa ajudar a esclarecer. Um forte abraço. Obrigado aí, doutor Cadenas, né? Acho que as suas colocações foram muito importantes, né? Hoje eu estou aqui na condição de moderador, mas de repente até eu faço algumas perguntas aí que são interessantes para nós trocarmos algumas experiências e ideias, né? Mas eu vou abrir a fala aqui para a doutora Lúcia Silveira, né, que é uma médica também, ela é coronel reformado do Corpo de Bombeiros, né, atua aqui no Rio de Janeiro no grupo de emergência e está doutorando, né, em relação a questões de emergências e desastres. Vou passar a palavra aqui para a doutora Lúcia Silveira. Depois de tudo que foi colocado, fica muito pouco para a gente poder falar, né? Mas, assim, fundamental a gente ter em mente que o setor saúde não faz nada sozinho. A comunicação é a base de todo o entendimento operacional para enfrentamento de qualquer evento, né? Tem que ter articulação e interlocução dos entes públicos. Se isso não acontecer, não tem resposta nem preparação adequada. Cada um dos entes públicos tem que ter uma ação responsável. E essa ação ela precisa estar bem nominada. Tem que ter um agente que tem que ser responsável por determinada ação e tem que ser cobrado para que essa ação ela aconteça, né?
E dentro de cada um desses níveis hierárquicos, esses agentes devem estar sentados em uma mesa de discussão, seja com o nome de Centro de Comandos de Incidente, Gabinete de Crise, Centro de Operação, Sala de Situação. Não tem como organizar uma resposta que não esteja pautada só no planejamento e na execução dos resultados, mas essa resposta tem que estar pautada principalmente na percepção daquela pessoa, ou daquela população, ou até da ponta, que foi objeto daquele planejamento, de que os resultados são possíveis de serem alcançados. Então, a ponta, a população, ela precisa entender que está acontecendo um planejamento, que esse planejamento tem uma ordenação mínima, né? Fundamental, porque isso mostra que os planos podem ser confiáveis, porque eles são execuíveis no sentido de que eles vão sair do papel. O plano de auxílio mútuo apresentado, né, tem um papel importantíssimo, porque ele não só otimiza a rede assistencial, que está pautada na ampliação dessa rede, né, como ele foi bem mostrado que ele precisa de uma construção coletiva. Não dá para um gestor fazer o plano. O plano tem que ser construído em cada unidade. Esse plano é dinâmico, ele muda, porque a gente sabe que o layout da unidade muda. Um lugar onde existia um espaço de circulação passa agora a ser um local de consultório. Então, é um plano que tudo tem que ser muito dinâmico. E, para finalizar, justamente, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, e com o propósito de dar um suporte para a organização emergencial dessa rede aqui no estado do Rio, a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fizeram nota técnica em que ela recomendava a adoção de 3 medidas para dar celeridade à tomada de decisão. Essas medidas são a criação de uma sala de situação, a articulação e interação entre todos os agentes e entes e setores públicos e privados, e o desenvolvimento de um plano estratégico emergencial, já que a gente não tinha um plano contingencial. Então, é aquela coisa da gente ter que trocar a roda do carro com o carro andando. E agora, a gente, às vezes, se depara em estar trocando o motor do carro com o carro andando, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para evitar que essas coisas aconteçam. Sem alongar muito, né? Só reforçando tudo que foi muito brilhantemente apresentado, agradecendo a possibilidade de ter participado e parabenizando a todos os palestrantes. Muito obrigada e boa noite. Ok, Lúcia, obrigado aí pelas suas contribuições também. E, na verdade, é justamente essa discussão que a gente precisa ter atualmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que, na verdade, nós tivemos um tempo aí de preparação, né? Estamos chegando em maio, que é o nosso período que a curva vai chegar no seu pico, né? E ainda existem algumas ações que temos que tomar, mas essas ações elas não vão ser efetivas, basicamente, se não tiver governança, né? Mas eu tenho que me reservar aqui o direito de só moderar, né? Eu vou passar aqui as perguntas, né, que eu acho que é importante, que nós temos aqui agora, no momento, 57 participantes na sala, né, então acho que é importante agora nós ouvirmos, né, essas pessoas que durante esse tempo nos ouviram aqui, né, e acredito eu que nós consigamos, de alguma forma, passar alguma informação que eu acho que é relevante para a nossa prática cotidiana, né. Então, a primeira pergunta que nós tivemos aqui foi do senhor Antônio Sérgio Aras, né, que ele faz uma pergunta direta para a professora Patrícia aqui, né?
se vamos sair melhor de tudo que está ocorrendo, né? Quais as necessidades que você faz sugestão? Não, desculpa, porque ele está colocando aqui a questão do prefeito, né? Vamos sair melhor de tudo que está ocorrendo? Peço que seus comentários passem a ser repassados ao prefeito Colbert, né? E quais as necessidades que você faz sugestão para essa terra? Acredito que ele esteja falando especificamente aí da cidade, né? Essa é a pergunta para a professora Patrícia. Realmente, o Sérgio Aras falando de Feira de Santana, na Bahia, que nós estamos trabalhando lá, e Feira de Santana passou a ser signatária de Cidades Resilientes em 2019, e nós fizemos um trabalho lá durante uma semana com a Defesa Civil, e a ideia é uma continuidade. Não só para o prefeito Colbert, que é de Feira de Santana, mas para todos os prefeitos que nós estamos tendo a oportunidade de falar. É um momento de realmente ter um gabinete de crise, um centro de operação de emergência, como a doutora Lúcia comentou, não importa a terminologia, nós vamos trabalhar com o sistema de comando de incidente, SCI, SCO, mas que, primordialmente, esse gabinete de crise, ele seja multi-institucional. Ele não é de responsabilidade apenas da saúde, não é responsabilidade só da Defesa Civil, mas tem o planejamento, o doutor Cadenas tem falado brilhantemente sobre isso, está atuando e organizando os gabinetes de crise em alguns municípios, nós estamos atuando junto com ele, mas o foco é justamente esse, Sérgio Aras, que nós possamos, sim, falar para os nossos governantes, né, no caso, o prefeito dos municípios, que estruturem imediatamente, não tem mais discussão, ficar pensando de como vamos fazer. Vamos estruturar um gabinete de crise multi-institucional com os recursos que nós temos hoje. Não dá para pensar na situação ideal que nós precisaríamos, né? Nós tivemos, dia 18, a palestra do Dr. Carlos Leiva e também do Dr. Michel Cadenas, que depois nós vamos deixar os links para quem quiser ter a oportunidade de assistir novamente, mas é justamente isso, é momento de ação, nós não temos mais tempo. Então, nesse sentido, assim, não só para o prefeito de Feira de Santana, mas para todos os prefeitos aí do Brasil, realmente precisamos nos preparar. Alguns municípios estão com situações mais avançadas, mas não essa sensação de tranquilidade, na verdade, não é que os municípios não serão afetados. O ideal é que não fosse, mas nós sabemos que precisamos estar preparados, seja qualquer a circunstância que nos afete. E acho que o doutor Cadenas também poderia complementar, porque ele está atuando, esteve em Manaus, Maranhão, e agora está em Rondônia, lá, justamente trabalhando isso, né? Então, a gente sabe, não é o momento mais de trabalhar questões políticas, mas trabalhar de uma forma realmente integrada. Até o professor Cadenas quiser complementar, só vou lhe fazer que a próxima pergunta é para o doutor Cadenas, né? Os especialistas falaram que o pico, né, seria em abril, né? E o doutor profere que o pico será maior a partir de agora, maio, né? Muitas pessoas ainda não acreditam, né? Quais são as recomendações efetivas que o doutor Cadenas orienta? Essa é a pergunta do participante. Muito bem, então eu vou responder em duas etapas aí. A primeira, eu vou começar pela segunda pergunta, que ela ajuda a responder a primeira. O pico só está sendo segurado a custo de bilhões de reais todos os dias que a gente para a movimentação das cidades. E o achatamento da curva, ela faz com que você mantenha os níveis de infectividade. Mas isso todos estamos percebendo que não vai ser possível segurar por muito mais tempo. Nós precisaríamos manter o isolamento social por cerca de 2 anos para conseguir passar sem sobrecarregar o sistema de saúde. Então, esse período que a gente está em isolamento social, ele serve justamente para que a gente trabalhe a fase de preparação. Então, todo esse momento, nós estamos já há 4 semanas com isolamento social, 4 ou 5 semanas já com isolamento social. Algumas cidades mais críticas determinaram o fechamento total e paralisação das atividades. Para quê? Para que a gente tivesse se organizado. Se nós não temos, e aí respondendo a pergunta, complementando a resposta da Patrícia,
Se nós não montamos gabinete de crise nas últimas 5 semanas, então nós não iniciamos a fase de preparação. Este é o grande problema. Então, a colega que perguntou de quando vai ser a fase, vai ser o momento que não se respeite o isolamento social e o nível de infectividade, que tem no Brasil uma das mais altas taxas, comece a se transmitir numa velocidade muito maior e passando a capacidade assistencial. Então, uma cidade com 2 milhões de habitantes precisa algo em torno de 430 leitos de UTI. Se a cidade tem 100 leitos de UTI, não montou gabinete de crise e não promoveu ampliação no sistema assistencial, na hora que ela liberar a população, a gente vai ter que contratar caminhões frigoríficos e empilhadeiras para lidar com os corpos, porque não vai ter onde levar esse paciente. Esse é o alerta. O alerta é que custa bilhões de reais para a gente se preparar. E se preparar significa, como bem disse o Nelson, ampliar o diálogo, ampliar a capacidade de articulação para maximizar os recursos disponíveis. Não é esperar recursos novos, é eu ter um bom manejo daquilo que eu já tenho e ampliar a nossa capacidade assistencial, deixando de lado a medicina individual e aplicando alguns conceitos de medicina de massa para poder fazer um melhor atendimento para o maior número de vítimas. Eu costumo dizer, e tenho falado muito isso em todas as minhas intervenções de instituição de gabinetes de crise, que a gente precisa tirar do profissional de saúde a angústia. Quando que um profissional de saúde fica angustiado? Quando ele não tem a convicção de que fez tudo o que deveria fazer pelo paciente. E aí o profissional fica angustiado. Porque o profissional de saúde é treinado para lidar com a morte porque ele entende que a vida é finita. Essa doença mata cerca de 1% da população de uma maneira que nós médicos nem sabemos como que é direito a fisiopatologia da agressão celular. E a gente não consegue atuar nessa morte. Mas esta morte que a gente não tem o que atuar nos causa tristeza, mas não nos causa angústia. O que nos causa angústia? A dúvida se eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu paciente. E o que nós estamos falando aqui é evitar as mortes evitáveis daqueles pacientes que não deveriam morrer pelo Covid-19, que gira em torno aí de 16, 17% dos pacientes que vão necessitar de hospitalização. Porém, se a gente não se preparar, esse paciente que precisa de hospitalização, ele não vai ter acesso à hospitalização e vai morrer sem ter a assistência. Esse é um dos grandes motivos que a gente está tendo a evasão dos profissionais, porque a angústia causa medo, e o medo causa a paralisia, causa a fuga e causa a agressividade. Então, o que a gente está notando, governos que não estão fazendo nada, que estão paralisados, nós estamos notando profissionais abandonando as escalas de plantão porque estão com medo de fazer plantão, e estamos notando grandes ataques entre setores como um mecanismo de defesa. E isso não produz assistência, isso não produz resolução de problema. O que produz a resolução dos problemas é o diálogo, o mapeamento da capacidade instalada, a ampliação da capacidade instalada e a busca da melhor aplicação dos recursos disponíveis. Se me permite uma complementação, doutor Rogério, só para... Todas as pessoas que estão aqui presentes nessa sala e que estiveram conosco no dia 18 de abril, né, são tomadores de decisão. Então, eu acho que nós podemos, de uma certa forma, assumir a responsabilidade de, dentro do nosso município, tentar ser os articuladores. O que os municípios precisarem, dentro das estruturas, o que a gente tem de conhecimento e de capacidade e competência, podermos aí trabalhar de uma forma, de fato, unida para que os resultados aconteçam. Então, nós estamos tendo reuniões que são muito importantes, mas a minha preocupação sempre é
o que virá depois dessa nossa conversa. Então, o que nós vamos fazer amanhã? Cada um, eu sei que tem as suas atividades, estão atuando fortemente nas suas áreas, mas o que nós podemos fazer, então, pensando agora para estruturar os gabinetes de crise nos municípios que não existem? Tá? E isso eu estou falando, por exemplo, Curitiba. Eu não estou falando nem de Feira de Santana, lá que veio do nosso colega. Mas Curitiba, por exemplo, não tem um gabinete de crise estruturado. Estão tendo muitas ações com o pessoal da saúde, há a iniciativa do plano de auxílio mútuo dos hospitais, que eles estão trabalhando, mas são iniciativas de grupos de profissionais que estão tomando a frente e chamando a responsabilidade para si, tendo que aquilo que nós falamos na nossa palestra sobre a questão da governança teria que ser o ponto central de articulação entre o setor público e privado. Eu acho que, de repente, seria um momento para a gente pensar no que nós vamos fazer a partir de amanhã, ou pensar no que nós estamos fazendo a partir dessas discussões que nós estamos tendo aqui. Obrigada. Sem a senhora perceber, você já respondeu a outra pergunta que veio aqui, né? Como desenvolver um trabalho numa cidade de pequeno porte sem defesa civil. Então, sem querer, você já respondeu a pergunta, acredito eu. E, professor Cadena... Pode contar com a gente, assim, no sentido... Então, assim, só para fechar, tanto eu estou trabalhando na linha de frente junto com um grupo aqui em Curitiba, o doutor Cadenas também, então, todos os municípios que nós pudermos contribuir, e hoje, com essa facilidade que nós temos de trabalhar pela internet, e como nós estamos fazendo essa reunião, é relativamente fácil de poder articular com municípios do Brasil inteiro, né, em reuniões de trabalho, propriamente, né, para ações específicas para a estruturação de gabinete de crise. Então, acho que isso é bem tranquilo no sentido de a gente conseguir acertar as agendas e trabalhar. E a gente se coloca à disposição para isso, com certeza. A outra pergunta aqui é da Mônica Ribeiro Machado. Ela pergunta como encorajar mais ainda a população a entender a sua responsabilidade, né, nessa decisão da prevenção imediata. A maior parte da população ainda tem a convicção que é a responsabilidade do poder público e dos seus agentes, né? A população, ajudar a população a educar é difícil, né? Como irão fazer para serem entendidos, né? Acredito eu que essa pergunta, apesar da pessoa não ter posto, acho que está muito ligada aí à professora Patrícia, né, que está trabalhando basicamente essa parte aí de interação entre as comunidades aí, né? O que a gente tem, assim, pensado dentro de como motivar, eu acho que as palestras, não é nem uma questão de motivação, muito mais de sensibilização. É buscar estruturar mesmo, ver quem são as pessoas que estão à frente. Nós temos hoje toda uma relação direta, inclusive de decretos dos municípios em situação de emergência, estado de calamidade, que propicia essas ações. Nós estamos vendo que estamos perdendo um tempo preciosíssimo para ações mesmo de organização. Se nós não nos prepararmos, de fato, depois as respostas, como a gente quer que seja de forma eficaz, todo aquele diálogo, aquele discurso, ele vai ficar simplesmente no discurso. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter essa integração, chamar a responsabilidade. Então, quando nós fazemos essas reuniões e trazemos pessoas para discutirem, é porque nós sabemos que cada um tem que fazer a sua parte, né, e nós estamos buscando, nesse sentido, fazer a nossa. Então, eu acho que eu reforço o que eu já coloquei, e acho que o doutor Cadenas pode confirmar do nosso compromisso. Ele está viajando o Brasil todo, nós estamos articulando, buscando essa interação, justamente para mostrar que ainda estamos, em alguns municípios, no tempo de preparação. Em outros, já estamos na situação de crise mais elevada, né? Que é por aí. Acho que o doutor Cadenas pode nos auxiliar, principalmente nessa etapa aí dentro dos municípios. Ele está vivenciando isso, vivenciou em Manaus, lá no Maranhão, e agora está em Rondônia. Então, são realidades diferentes de nós aqui que estamos no Paraná, inclusive numa situação até relativamente mais confortável em função do isolamento.
estou sendo cobrado aqui que eu pulei uma pergunta, peço desculpas, né? Que acredito eu que seja para o doutor Nelson, né? Que é do Plano Domiciliar de Prevenção de Acidentes. A Defesa Civil tem alguma ação integrada com as equipes de Programa de Estratégia de Saúde e Família ou Programa de Saúde Escolar? Se já existe, estão estruturados com o SUS, né? A Defesa Civil, como a gente focou bastante, trabalhamos de forma integrada com todos os setores da prefeitura e até da sociedade. Nós temos um trabalho bastante importante, não só com a Secretaria de Educação, mas também com a própria Secretaria de Saúde, que nos embasou para que desenvolvêssemos essa palestra, essa apresentação da Defesa Civil no Lar. Até muitas informações que foram incluídas nessa apresentação foram buscadas dentro da Secretaria de Saúde. Por exemplo, qual que é o maior índice de acidentes no período de férias escolares, né? Então, e esse número de acidentes no período de férias escolares está sendo refletido agora no período do Covid-19, porque as crianças estão em casa, os pais estão em casa e, consequentemente, os acidentes acabam aumentando nesses locais. Então, é uma parceria. Não, como eu disse, não consigo fazer nada sozinho. Para tudo eu preciso do apoio das demais secretarias que envolvem a prefeitura. Eu queria dar um ênfase também na pergunta anterior, se me permite, doutor Casimiro, da questão de como nós podemos estar envolvendo a população nesse sentido de que haja realmente o isolamento social. Algo que me preocupa bastante quando eu vejo as notícias dando ênfase às pessoas que são curadas. Isso me preocupa, porque parece-me que o poder público está enfatizando bastante, até eu acho que é um reflexo do nosso período eleitoral que está próximo, mas dá ênfase ao número de pessoas que estão sendo curadas e não dá ênfase ao número de pessoas que estão sendo contaminadas ou mesmo os óbitos existentes. Isso dá uma falsa sensação para a população de que está controlado a situação. Eu vejo isso em Curitiba. Quando se possibilitou de que poderiam as pessoas retornar para as ruas, irem ao comércio, desde que usassem as máscaras, que hoje é lei estadual e decreto municipal, a obrigação do uso de máscaras, as pessoas parece que acharam que está tudo controlado. E o número de pessoas na rua aumentou e muito, parece que até há uma normalidade na cidade. E o problema que nós vamos ter vai ser, por exemplo, daqui a 7, 8, 10 dias, o número de casos vai aumentar muito, porque as pessoas estão com a ideia de que está controlada a situação, estão indo mais para as ruas, e o reflexo vai ser o aumento de casos daqui a alguns dias, que pode ser que nós tenhamos que rapidamente nos organizar, coisa que já deveríamos estar fazendo na cidade. Eu vejo também, importantíssimo o gabinete de crises, eu inclusive já mandei por escrito já para o gabinete do prefeito, que é necessário, porque não dá para só a saúde estar com toda a carga desse problema nas costas, como o doutor Cadenas mesmo comentou, é algo que foge ao perímetro dos hospitais. A crise está em toda a cidade, e é importante que nós tenhamos a economia, temos a saúde, defesa civil, segurança, todos esses órgãos envolvidos. E nós aqui em Curitiba já estamos atrasados de construir, de integrar todos esses órgãos num gabinete de crise. Então, isso é a minha grande preocupação hoje. Tá?
Obrigado. Essa questão do isolamento, isso não é só vivenciado na cidade de Curitiba. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está vendo que a taxa de isolamento está reduzindo, né? E o que nós estamos vendo, né, isso é uma situação que nós estamos vivenciando aqui no Rio de Janeiro, é que, na verdade, nós começamos esse evento nos hospitais privados. Eles extrapolaram dos hospitais públicos, né? E o que está acontecendo? Os hospitais privados estão começando a receber os pacientes que possuem plano de saúde, né? Só que, na verdade, esse esgotamento está começando a acontecer. Hoje foi publicado um levantamento da Associação dos Hospitais que praticamente os hospitais privados do Rio de Janeiro, se continuar, né, voltar a crescer, esses hospitais vão entrar em saturação de leito, né? Então, mais uma vez, a questão de não se ter uma conversa única, né, de todo o sistema de resposta, né? Existem respostas isoladas, cada um achando que consegue resolver as suas demandas com arranjos internos sem conseguir a interseção de outros entes, né? Isso é realmente preocupante, né? Eu acho que hoje essa questão do plano de auxílio mútuo ele fala bastante disso, né? Que nenhum hospital consegue ser autossuficiente, né? E o doutor Cadenas, né, colocou a questão da angústia profissional, né, que isso realmente ela vai aumentar, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Existe uma discussão que é a questão de você, aqui no Rio de Janeiro, você pontuar os pacientes que irão para o CTI, mas essa tomada de decisão ela já é por si só angustiante, né? Então, nós temos aí um trabalho a fazer e, na verdade, muitas vezes o profissional da saúde é muito difícil ele virar essa chave de uma urgência individual para uma urgência coletiva, mas eu acredito que, infelizmente, esse momento vai chegar para nós. O Ronaldo Figueiredo, que ele faz uma pergunta para a doutora Patrícia, que ele é da cidade de São Paulo, já conhece o protagonismo de Curitiba e parabeniza, né, essa tomada de decisão da cidade, né? Todavia, ele fica muito preocupado com a governança de risco e desastre no Brasil, onde a maioria das cidades ainda não tem sua visão focada, e ele tem sua visão focada somente na resposta, e sem planejamento e interação das ações, além de deixar nas mãos da Defesa Civil todo o processo, né, da qual ela é parte e não é o todo, como bem demonstrou o Dr. Nelson. Por mais que tenhamos diretrizes internacionais, quando vamos consolidar esse processo de governança que trate a gestão de risco e desastre como uma política pública permanente? Essa pergunta é para você, Patrícia. Tá, já daria um tempo grande para poder falar, mas eu focaria principalmente por nós pensarmos que, culturalmente, nós sempre trabalhamos na resposta, né? Defesa civil, ela passou a ser proteção e defesa civil, buscando dar uma ênfase em prevenção, planejamento e mitigação em 2012, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Até então, nós só pensávamos em resposta, né? Apesar da mudança da política nacional, não houve uma ação, de fato, pensando em gerenciamento, em prevenção, planejamento e mitigação. Então, isso está sendo feito um trabalho contínuo. Nós temos, assim, quando o Nelson mostrou o CPP, que é o Conhecer para Prevenir, foi um trabalho que começou em 2005, em algumas escolas, pensando na prevenção, trabalhando a defesa civil no lar, envolvendo a comunidade, os núcleos de proteção e defesa civil no PDEC, mas é um trabalho contínuo, que e como que a gente conseguiu fazer isso, é o ponto que eu gostaria de reforçar, para a gente pensar, como que Curitiba conseguiu, passando por diversas gestões, e o Conhecer para Prevenir, que é a defesa civil na escola, trabalhando na prevenção, com planos de auxílio mútuo, nesse processo todo, conseguiu estar perene, continua perene, né, e se mantém e vai continuar independente da gestão. Nós iniciamos sempre com uma proposta em cima de um decreto, e esse decreto, quando se inicia, ele vai para um projeto de lei. Então, é lógico que as leis podem ser mudadas dentro do município, mas
algo que está dando certo, que você consegue ter a confiança da população, que ela está engajada nesse processo construtivo, dificilmente um prefeito ele vai conseguir mudar essa legislação, porque com certeza ela vai contra ao que a população anseia. Então, é um processo que ele é contínuo. O próprio plano de auxílio mútuo dos hospitais, quando se pensou na estrutura dele, lá em novembro, nas conversas que nós tivemos, primeiro momento, decreto. Tem que vir como um decreto do município. Então, já em janeiro já saiu o decreto municipal do plano de auxílio mútuo de hospitais, e agora o próximo passo é a legislação. Então, independente do tamanho do município, mesmo que não tenha defesa civil, porque muitos municípios, inclusive, não têm defesa civil, mas você tem que ter organização pensando num processo. E quando eu mostrei o trabalho que foi desenvolvido pelo Luiz Miguel, pela Nathalie, num curso de especialização em emergências ambientais, a gente pensa assim que, e aqui nós estamos falando com muitas pessoas que são formadoras, que são professores de pesquisa aplicada, é pensar justamente nisso, de uma mudança, e ela parte também de uma mudança cultural. Então, Curitiba, apesar de muitos falarem que é modelo, nós conhecemos diversas situações que precisam ser melhoradas. Não é tudo isso, tanto como uma das críticas que nós estamos fazendo e buscando constantemente tentar estruturar um gabinete de crise em Curitiba. Nós não temos. Apesar de toda essa ação, do empenho, então nós não podemos depender só das pessoas, né, que estão ali na frente. Daqui a pouco o Nelson não está mais ali na frente, ele já tem mais de 20 anos, não vou falar quanto de município, e daqui a pouco ele se aposenta, e aí nós não temos mais o Nelson, né? Então eu não posso depender do Nelson. O Luiz Miguel, que também continua atuando e trabalhando com a gente, daqui a pouco ele está se aposentando, e eu preciso que tenha essa continuidade. Então, eu estou citando esses nomes porque são pessoas que estão diretamente dentro do município, são profissionais de carreira dentro do município e que assumem a responsabilidade, chamam para si a responsabilidade de tentar ser e fazer a diferença. Eu tenho certeza que em cada município, em cada local, tem pessoas com esse perfil. O que nós precisamos é encontrar essas pessoas, começar o diálogo, que o doutor Michel Cadenas muito bem falou, quer dizer, tudo parte da comunicação, de uma forma assim, que a gente consiga valorizar e que todos façam parte, e a forma da gente conseguir que realmente se transforme numa política pública, trabalhando dentro de decretos, legislações, que vai se consolidando e vai tendo melhorias, né? Quer dizer que no primeiro momento está completo. Então, nós fizemos um decreto do plano de auxílio mútuo sem o plano, sem estar totalmente estruturado. Fizemos um estatuto, aprovamos, montamos uma primeira diretoria, muito ainda tem para ser feito, porém, a gente deu o primeiro passo, não esperou ficar na situação ideal. Daqui a pouco muda o prefeito novamente e a gente vai continuar. Então, acho que essa é uma das ideias que a gente tem trabalhado e tem desenvolvido e procurado levar essa mensagem em todos os municípios que a gente tem trabalhado. Infelizmente, a gente está avançando aqui para o nosso horário, né? Já extrapolamos o nosso horário aqui, previamente acordado, mas se deixar, a gente fica aqui horas e horas conversando, né? O que eu gostaria de dizer é que todos os canais de contato estão abertos, né? A professora Patrícia já deixou os contatos, né? Nós do colégio também divulgamos aí os nossos contatos de e-mail, mídia social, Facebook. Quer dizer, a gente está aberto sempre a ser provocado, né, incentivar e apoiar qualquer ação que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né? Então, eu, infelizmente, tenho que encerrar essa reunião. Eu vou passar aqui para as considerações finais dos nossos palestrantes. Eu vou começar aqui pela professora Patrícia, não. Você acabou de falar, eu deixo você um pouquinho para depois. Vamos passar aqui para o Carlos, né, para ele dar as palavras, as considerações finais dele, né, e vamos assim passando para os outros palestrantes, né. Bom, doutor Rogério Casimiro, como considerações finais, eu acho que todas as participações foram muito ricas. Eu só reforço o aspecto prático da comunicação, né? Todos dizem aqui, o professor Cadenas, doutor Cadenas, professora Patrícia,
o coordenador Nelson, a comunicação entre os players, os decisores, entre as instituições, entre todos que têm algum papel nessa crise biológica, ela deve ser efetiva e deve ser facilitada. Eu deixo isso como um encerramento aqui da minha participação, além, lógico, do agradecimento. Eu reforço essa questão do nosso esforço em promover uma comunicação muito facilitada, muito clara, para que as ações possam ser efetivas. Muito obrigado, doutor Carlos, aí, pela sua participação. Foi bastante enriquecedor, né, para nós. Vemos que cada local desse Brasil imenso, aí, né, que o doutor Cadenas está viajando, aí, o Brasil está vendo aí diversos Brasis, mas com o mesmo objetivo, isso é fundamental, né? Eu passo a palavra ao doutor Nelson da Defesa Civil, Nelson Ribeiro, para as suas considerações finais. Levando em conta que tudo que se falou até agora aqui nas nossas apresentações, nas nossas considerações, ele focou, tudo aquilo que foi falado focou principalmente numa palavrinha que é a chave de tudo: integração. Integração é só dessa forma que nós poderemos fazer o enfrentamento das dificuldades, e uma delas é essa que estamos vivenciando hoje, a batalha contra o Covid-19. É só dessa forma que nós poderemos vencer essa guerra. No nosso símbolo da Defesa Civil, nós temos duas mãozinhas, não sei se vocês estão observando, mas as duas mãozinhas que estão protegendo a cidade. Vou mais longe, colocando a palavra integração, que seria isso aqui, ó. Nós juntos agora, para que possamos fazer o enfrentamento da situação e juntos resolver da melhor forma possível esse problema e vencer essa guerra. Integração com todos os órgãos públicos, privados e de toda a sociedade. Só dessa forma que poderemos vencer. Então essa é a palavra-chave que eu deixo aqui para que possamos refletir voltando para os nossos afazeres. Obrigado. Nelson, nós que agradecemos, né, a sua fala, né, e com certeza nós temos que trabalhar por essa integração mesmo, né. Vou passar a palavra ao nosso convidado aqui, do Dr. Michel Cadenas, né, para as suas considerações. Muito obrigado, parabéns pelo evento, parabéns pelas palestras de altíssimo nível. Fico muito honrado de poder contribuir com a minha fala aqui. A minha percepção, essencialmente, é que o gabinete de crise é uma ferramenta potente de integração, de ampliação de diálogo, e ele permite, sim, a aproximação das autoridades, dos tomadores de decisão. Para quem está nos ouvindo, estimule no âmbito onde você atua que as pessoas conversem mais e que é a hora, e a hora é agora, de ativar o botão da medicina humanitária, que é deixar de lado as barreiras das vaidades e partir para as ações que vão salvar vidas. Então já está na hora de ativar o botão medicina humanitária. Perfeito, com certeza, né? Acho que essa fala aí é bastante pertinente, né? Porque nós precisamos, né, entender o momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, a gente ainda tem diversas situações no Brasil que as pessoas ainda não entenderam a gravidade do que nós estamos vivendo, né? Mas eu acredito que, como você mesmo disse, pela arte do convencimento, da demonstração de dados, a gente vai conseguir, de alguma forma, angariar mais pessoas para essa discussão, não tenho dúvida. Muito obrigado, doutor Cadenas, pela disposição. Eu sei que o senhor está aí confuso, um pouquinho diferente do nosso aí, né? Mas agradeço bastante a sua participação. Muito obrigado. Doutora Lúcia Silveira, que também esteve conosco aí, a gente gostaria da sua consideração final em relação ao dia de hoje. Agradeço muito poder participar, né? Agradeço todas as contribuições dos palestrantes. Comunicação, articulação, rede, interlocução,
tudo está permeado e tem base na comunicação, né? Se a gente não se sentar junto, unindo esforços para programar respectivamente. Obrigado, Lúcia. Deu um cortezinho aí no final, mas nós conseguimos captar a sua mensagem. Agora, passar as palavras finais à professora Patrícia, né, para o nosso encerramento. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que fizeram parte desse momento tão importante. Eu acho que dedicaram o seu tempo, né, de estar aqui, fizeram perguntas. Eu acho que é isso, a gente tem que começar a se articular. Eu agradeço muito aos meus colegas que nós temos trabalhado aí, o doutor Michel, Nelson, Carlos, o Herbert, que nos está nos auxiliando, o doutor Rogério também, que já tivemos a oportunidade de estar juntos lá no Albert Einstein, em outros eventos, e tenho certeza que é o primeiro de muitos, né, que a gente tem realizado juntos. O que eu gostaria, assim, de deixar como mensagem final, que é essa questão da comunicação, da articulação, e o que nós podemos fazer para contribuir dentro desse processo. Nós temos, de uma certa forma, participamos de um grupo, de uma rede de pesquisadores em redução de riscos e desastres no Brasil. Hoje nós somos mais de 300 pesquisadores de instituições públicas e privadas. Eu estou como vice-presidente de uma associação brasileira de pesquisa científica, tecnológica, inovação e redução de riscos e desastres. E por que eu estou colocando todas essas situações? Para dizer assim, que nós podemos fazer algumas articulações com o Armin Brown, que é o diretor nacional de gerenciamento de desastres. Então, a gente tem essa possibilidade de aproximação e de auxiliar muitas vezes o município para pensar em ações e buscar esse apoio também, não só no Estado, mas também no governo federal. Posso aqui falar também em nome do nosso secretário nacional, Coronel Alexandre Lucas, que é uma pessoa assim, que extremamente ativa. Ele trabalha com a questão da proteção e defesa civil, não no aspecto vertical, mas no horizontal. Ele quer fortalecer os sistemas de proteção e defesa civil no Brasil. E ele é um motivador, assim, ele já trabalhou na Defesa Civil do município, ele já trabalhou no Estado, hoje está no governo, na Secretaria Nacional. Então, a gente pode, de alguma forma, pela experiência e por tudo que nós estamos vivenciando nos municípios, seja de qualquer porte, que tenha 1 milhão, 2 milhões, mas também estamos atuando em municípios com 5, 10, com 3.500 habitantes, todos são importantes nesse processo. Então, acho que nós podemos contribuir colocando os profissionais que nós conhecemos das diversas áreas para auxiliarem os municípios, para orientar, para dar curso, para capacitar. O que nós precisamos é agir. Isso não dá para a gente esperar mais. Tem os nossos contatos, eu até sugiro que todos, não sei se já colocaram, mas, por gentileza, coloquem no chat o nome, telefone, e-mail, que a gente pense em criar um grupo articulador para isso e nos fortalecemos, tá? Eu acredito realmente que juntos, quando nós queremos e nós desejamos, nós podemos ser muito mais fortes e melhores. E eu acho que é isso que está demonstrando aqui nessa noite aqui que nós estamos conversando. Então, realmente, gratidão por tudo, pela paciência também, que a professora gosta de falar bastante, mas é de coração, porque a gente realmente acredita nisso que está sendo feito. Tá? Então, agradeço muito a todos os colegas e os amigos que estão presentes aqui e espero muito em breve nos encontrarmos. Muito obrigada. Professora Patrícia, realmente, a senhora falou que gosta de falar, mas as suas falas são sempre pertinentes e importantes para que nos façam pensar, né? Eu, como moderador, tentei me controlar, me saí um pouquinho aqui da minha alçada de moderador, né? Mas eu agradeço muito a presença de todos aqui. Eu acredito que, como a professora Patrícia falou, esse é o encontro de muitos, né? Existem muitas discussões a serem feitas, muitas ações a serem realizadas. Nós buscamos esse plano de auxílio mútuo porque ele realmente é um dos pilares de uma resposta, né? Que é, como o próprio nome diz, é um plano de auxílio mútuo, né? Até o
companheiro do Nelson falou que já existe o plano de auxílio mútuo de empresas, plano de auxílio mútuo de shoppings, né? Então, na verdade, exatamente essa é a ação, né? Que nós temos que, antes da chegada de uma situação adversa, que a gente possa se programar, né? E realmente o desastre biológico, de alguma forma, ele nos dá esse tempo, né? Para que a gente possa, de alguma forma, se articular. Então, que nós possamos ser exemplos para que os nossos tomadores de decisão entendam que a melhor forma de mitigar e ter uma resposta efetiva é uma resposta integrada, com comando e controle e com as tomadas de decisões articuladas. Tá? Eu agradeço a todos aí a presença, reitero que não acaba aqui, os canais de contatos nossos permanecem, né? E a gente está à disposição. Tá? Então, uma boa noite a todos e muito obrigado.